Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos pela misericórdia de Deus, mais um programa Restaurando Vidas, para levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Você tem se preocupado muito com a situação do nosso país? Eu vejo que as pessoas estão tensas, as pessoas estão preocupadas com o futuro, muitas estão desanimadas com a sua profissão, porque dizem, há uma crise, a situação está difícil, as coisas não caminham bem, está totalmente escuro à minha frente. Mas será que nós devemos viver assim? A palavra do Senhor no Salmo de número 125, versículo 1 diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Quando a nossa confiança está nas coisas desse mundo, nos governos deste mundo, nós vivemos agitados, sem tranquilidade alguma e muitas vezes em desespero. Mas quando a nossa confiança e a nossa permanência é no Senhor, que criou os céus e a terra, que nada foge do seu controle, a nossa vida é diferente. A nossa saúde fica melhor, o nosso desejo de continuar, ele fica bem afinado. Por quê? Porque nossa esperança está no Senhor que criou todas as coisas. O governo do Senhor está sobre a nossa vida. O Senhor é aquele que todas as coisas pode, que não dormita, que não cochila, que está sempre atento às nossas dificuldades, à nossa vida, que tem o amor pelas nossas vidas. Por que iremos então nos desesperar? Por que iremos viver uma intranquilidade? Confie no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Essa é a vida de quem tem a sua esperança em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa viver uma sexta-feira diferente. Uma sexta-feira onde você vai confiar no Senhor, vai obedecê-lo, vai viver para louvor da sua glória e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Eu quero conversar hoje com o Hudson. O Hudson, ele tem uma história muito forte. Ele passa pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está com ele. Vamos passar então a essa entrevista. Receba no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Hudson Lino Gonçalves. A paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Senhor pastor, muito obrigado pelo convite. Bom, o irmão é Poços Caldense. Sim. Mas a pedido do pastor Edson veio correndo para fazer o programa Restaurando Vidas. Isso, eu trabalho lá em Campinas já há alguns anos. Hoje à tarde, o pastor Edson entrou em contato, né? Para a oportunidade de a gente poder contar o que Jesus tem feito, eu vim rapidinho. Então, para falar de Jesus, vale a pena viajar? Vale muito. Vale a pena investir, né? Vale a pena. O amor de Jesus nos constrange, não é isso, meu irmão? É verdade. Meu irmão, o senhor é um Poços Caldense, nasceu ali na região do Colégio ou do bairro Dom Bosco? Bairro Dom Bosco. Bairro Dom Bosco é ali perto do Senai. Isso. Então você foi criado ali. Foi. E quando você era muito criança, os seus pais ainda não tinham se decidido por Jesus? Não, ainda não. Mas você vinha de uma família que já tinha pastores, povo agarrado? Toda a família do meu pai já era uma família que já conhecia Jesus. A gente dentro dos princípios, mas ainda não conhecia Era uma família que tinha valores, mas não tinha Jesus. É verdade. E com quantos anos seu pai e a sua mãe se converteram? Olha, meus pais foi em 1994, Quantos anos você tinha? 11 anos, 11 para 12 anos. E você acabou indo junto? Fui. A gente em 4 irmãos e eu fui o primeiro aí junto com meus pais. E com quanto tempo você teve uma decisão pessoal com Cristo Jesus? Logo no início, eu me lembro que no dia que eu aceitei Jesus, eu ainda não tinha 13 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos. Eu via as coisas dentro da igreja, quando eu via alguém contar testemunho, quando eu via algo que Deus tinha feito, aquilo me dava vontade, eu sabia que Deus também me daria história. Aquilo te dava uma alegria muito forte. Alegria para poder falar para as outras pessoas. E você foi orando e buscando, mesmo sendo criança, falando, Senhor, eu quero esse negócio da minha vida. Assim, eu brincava muito.
Foi um jovem que brincou muito. Eu posso dizer assim, que na igreja, eu sempre estive na igreja, nunca saí da igreja, mas era um dos jovens daqueles que brincava, estava sempre feliz, sempre vivo, né? Mas sempre pedindo para Deus fazer o projeto dele na minha vida. Né? Amém. Então, com 13 anos mais ou menos, você aceita Jesus como Senhor. E aí você tem uma adolescência e juventude tranquila. Foi bem tranquilo. Não experimentou o mundo, não? Não, quando de 17 para 18 anos, às vezes até junto com os próprios meninos da igreja da época, você às vezes tinha até vontade. Às vezes você chegava, vinha no centro da cidade. Né? Será que aquilo é bom? Pela misericórdia de Jesus, nunca tive envolvimento, nunca nem vi droga. Se me mostrar uma droga, eu não sei o que é. Por mais ter sempre convivido com pessoas, mas graças a Deus. Não fez uso de álcool? Nada disso. Mas às vezes você tinha curiosidade para uma festa, alguma coisa, mas você ia, mas não estava no lugar. Você sabia que você estava errado. Você tinha que sair logo. E não conseguia ficar longe da igreja. E você se casa jovem? Isso. Eu, em 2002, eu conheci uma jovem na escola, estava no finalzinho do ensino médio. Ela ainda não conhecia Jesus. Eu comecei a namorar com ela, ela aceitou a Jesus. Você a levou para os cultos? Isso. Ela foi 1, 2 vezes. Logo ela estava ali vendo todo aquele movimento da igreja, se sentindo parte da igreja. A gente namorou menos de 2 anos, mais ou menos 2 anos. Em 2002, vamos casar. A gente se casou, casei com ela com 19 e eu com 21 anos. Você se casou e você teve um convite para trabalhar fora, né? Isso, eu trabalhava numa construtora, ainda hoje trabalho, né, com isso, como construtora. Trabalhava na rodovia, na restauração de uma rodovia aqui entre Poços de Caldas e Pouso Alegre. Eu recebi um convite para trabalhar em Belo Horizonte. Tinha casado fazia 1 ano. E aí eu, em vez de trabalhar aqui em Caldas, eu comecei a estar em Belo Horizonte, ficava a semana toda lá. Os finais de semana eu vinha. E a sua esposa, ela tem uma notícia ruim quando você estava trabalhando. Quando a gente está lá, eu estou em Belo Horizonte, a gente faz um projeto. Eu costumo dizer que às vezes a gente faz um projeto e coloca Jesus no projeto. Isso não é o suficiente para dar certo. Para dar certo, a gente tem que estar no projeto de Jesus, né? Ele que tem que ser o autor do projeto. É ele que é o autor do projeto, né? O propósito dele cumpre, mas é o dele. Às vezes a gente faz, né? Desenha todos os projetos e coloca ele no projeto. Ele não fica fora do projeto, mas o projeto não é dele. E eu tinha feito um projeto bom. O projeto era ficar em torno de 1 ano em Belo Horizonte, era 6 meses em Belo Horizonte, 6 meses em uma outra obra. E depois a gente mudaria para Belo Horizonte, eu, minha esposa, e iríamos constituir a nossa casa lá. Quando eu tinha ficado já esses primeiros 6 meses, estava trabalhando no Triângulo Mineiro, quando minha esposa, em 15 dias que não tinha nada, eles descobrem que internam ela com um quadro de leucemia. Vai fazer um exame de sangue simples. Agora, como é que é a notícia? O esposo que está fora... Então, eles tentaram contornar a notícia. O meu pai ligou na empresa que eu trabalhava para ver se eles traziam eu de uma forma mais rápida, sem falar para mim qual era o quadro real. Mas a conversa ela vai de um lado para o outro. Eu lembro que eu estava no centro da cidade de Iturama quando eu fiquei sabendo. Eu tinha ido fazer um serviço de banco da empresa que eu trabalhava. Eu virei o carro, não fiz o serviço de banco e vim embora. Falei, vou embora. Saí, estava mais ou menos entre 600 e 700 quilômetros aqui de Poços de Caldas. Parou aqui em Poços. E vim parar aqui em Poços. E o quadro era muito ruim? Quando eu cheguei à noite... Humanamente era muito ruim. Quando eu cheguei à noite ela estava na UTI. A princípio ela estava com 6.000 plaquetas no sangue, o mínimo lá de 150 mil. Naquela noite eles deram várias bolsas de sangue, né, de plaqueta para ela. Parece que teve uma noite ela tomou 20 bolsas de sangue. Isso, foi nessa primeira noite, foram 20 bolsas de sangue, né, de concentrado de plaqueta. À noite teve não sei se teve um erro, alguma coisa, na hora que colocaram ela teve um choque. Ou às vezes alguma reação também, né? Pelo sangue, né, gelado, no sangue quente. Passou muito mal à noite. Quando foi no outro dia de manhã, a médica conversando comigo, com meu pai, ela passa para a gente que o quadro, a princípio, seria de uma leucemia num estágio muito avançado. Meu pai tenta me acalmar e diz assim para a médica, hoje faz um transplante de medula e resolve. A médica respondeu, tem caso que dá tempo e tem caso que não dá tempo. E o dela, o caso pode estar avançado. Agora, vamos voltar para a vida espiritual. Você consegue, diante de uma situação dessa, muito difícil, lembrar de Deus na hora daquela... Você conseguiu orar, você conseguiu pensar nas maravilhas do Senhor, ou mesmo louvar o Senhor? Eu lembro, foi uma situação que chamou muita atenção, que você bate o desespero,
né? Eu tenho uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que é quando Jesus manda os discípulos atravessar o mar e depois tem aquela tempestade e aí depois Jesus vem e acalma o mar. Porque os discípulos tiveram medo e tiveram medo também quando a solução estava chegando. E quando no meio de crise, no meio do momento desse, às vezes a gente fica com medo até da solução. Às vezes a solução não vem da forma que a gente espera, né? Às vezes hoje com essa crise, tem pessoas que a solução é sair do emprego para entrar em outro emprego. Então a solução, ela também causa medo. Então os discípulos estavam lá com medo por causa da tempestade, mas quando vem Jesus andando por sobre as águas, eles também ficam com medo. Então eu gosto daquela... Quem aproveitou mais o negócio foi Pedro, que foi ousado e saiu do barquinho. Ainda deu uma voltinha. E deu uma voltinha por cima da água, Isso né? mesmo. Como é que foi a vida do Hudson nesse momento dessa sentença tão dura, tão forte? Eu lembro que o pastor, que era o nosso pastor na época, que o pastor Fábio esteve na minha casa, e ele me fez essa pergunta. Ele falou, Hudson, e se Jesus levar a Dayana? Eu falei para ele, continua sendo Deus. A resposta sua foi essa? Essa foi a resposta. Você tinha uma convicção, e tem até hoje. Tenho até hoje. Que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor, ele, às vezes, a situação é diferente daquilo que a gente queria. Mas se eu dei a minha vida para ele, ela está no controle dele. Ele não perdeu o controle. Às vezes, quando nós que conhecemos a Jesus diz assim, do jeito que as coisas estão, eu não sei não, isso é ruim, isso entristece o Senhor. Porque nós sabemos que ele não perdeu o controle de nada, ainda que tudo esteja diferente daquilo que a gente projetou. Uma das coisas que me chama muita atenção, irmão, é o crente murmurador. Você encontra com ele assim na rua Assis Figueiredo, aqui em Poços de Caldas, e você pergunta como é que está. Ele fala, está tudo muito difícil, a crise, o governo está corrupto, isso está acontecendo. Ele não glorifica Deus, né? Ele não tem ações de graça na palavra dele. A vida dele não está no controle desse mundo. A vida dele, se ele entregou ela verdadeiramente para Jesus, está no controle de Jesus. Eu brinco nessa crise que José foi governador no meio do Egito. José não foi governador lá em Canaã, depois ele foi para Canaã, ele foi governador no meio do Egito. Mas ele estava num projeto de Deus. No projeto de Deus. Se você entregar a sua vida para Deus, estiver no projeto dele, a crise pode estar da forma que for. Deus consegue fazer você prevalecer. E Deus usou José para a fome, né, de Israel, né, para cessar nada. Então, quer dizer que o irmão, começando a trabalhar, começando a vida de casado, chega uma notícia dessa, leucemia talvez avançada. Isso. O irmão continua perseverando no Senhor. Isso. Como é que foram esses próximos dias ali? Eu lembro, Deus, ele tirou, né, minha esposa da UTI no sábado. A gente glorificou a Deus por isso. E essa empresa pediu para que eu ficasse deixou eu ficar 3 meses para eu continuar nela. Eles tinham investido num projeto que eu tinha participado, mas chegou um momento que eu disse para eles que não dava, que eu cuidar da minha esposa. Agora, dá uma pausa aí. Você largou de um projeto, de uma carreira promissora, de uma empresa que estava ali necessitando do seu serviço e ela tinha planos para você, para cuidar da saúde da sua esposa. Deve ter alguém chegado e falado, você não está jogando fora, não? Várias pessoas. Aconteceu isso? Teve. Como é que você reagiu? Várias pessoas. Eu reagi dizendo que o principal é a família. A partir do momento que você determina, você quer ter uma família, ele é o centro, ele é o principal. Então, se eu vejo hoje muitos pais, muitas pessoas perdendo às vezes, o controle dos filhos para deixar uma herança para o filho. Enquanto a Bíblia diz que o filho é a herança do pai. Então, o mais importante não é o que eu vou dar para o meu filho, é o que eu vou ser para ela. O mais importante para a minha família, não era eu para minha esposa na época, era só nós dois, não era eu poder ter um bom convênio médico, era eu poder estar do lado dela, eu poder acompanhar ela naquele momento. Então, eu decidi por isso e vim. E talvez seria o momento que ela estivesse tão frágil, e se você fosse retornar, ela não ia falar nada. Mas seria um momento mais duro ainda para ela, né? Com certeza. Porque a enfermidade ainda percorreu, né? Isso. Ela teve mais crises. Na sequência, mais ou menos 2 meses depois, aí descobriram uma doença, né? Fecharam um quadro, depois de uma crise muito forte, que ela teve mais de 20 dias de febre, de quase 40 graus dia e noite, a gente colocando complexo de água, álcool, remédio. Eu lembro das minhas irmãs, eu estava com muita ulceração na boca, elas aqueciam o Danone para ela tomar por canudinho, porque ela não conseguia beber nada frio e nada quente. Então deixava o Danone morno para ela poder tentar tomar aquele Danone, porque não podia ir para o hospital. A imunidade dela era muito baixa e o médico disse que no hospital o risco de vida dela era maior do que o risco de vida dela em casa.
Hoje, na chamada teologia da prosperidade, eles colocam a seguinte questão: você está doente, o teu carro não é bom, o teu salário está ruim, é porque você está em pecado. O cristão, ele tem que odiar essa teologia, não é? Sim, é verdade. Porque você passou por um momento que Deus permitiu que você passasse, como Jó, que era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e passou por momentos assim. E minha esposa no hospital, quando ela ainda estava no hospital, foi uma pessoa visitar ela na igreja e disse isso, no hospital, e disse isso para ela. Falou para ela assim: olha, confessa o seu pecado, senão você vai morrer. Porque o problema teu é o pecado. É pecado. E a palavra de Deus nos ensina tantas coisas, tantas experiências que o Senhor nos dá através de problemas iguais a esse, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse, porque contradiz a palavra. Eu não aceito, eu não posso, eu não quero. Enquanto eu determino, você não pode aceitar isso na tua vida, porque você não tomou posse, enquanto na realidade a palavra nos ensina que o Senhor Jesus disse assim: Pai, seja feita a tua vontade, é a vontade dele. A palavra também nos alerta que nós devemos ter por alegria as tribulações, muitas vezes, porque elas produzem perseverança. Tiago, capítulo 1, não é verdade? Ela também fala lá que paciência, experiência, esperança, e na esperança não há confusão. Perseverança. Então, o crente, ele é forjado, né? Em meio às lutas que Deus permite, mas que Deus vai dando a condição de sair, ele vai forjando um caráter semelhante ao de Cristo. É verdade. Irmãos, irmão, nós vamos continuar esse bate-papo, porque você também fica doente. E eu queria falar isso semana que vem, tá? Então, eu quero que você, semana que vem, nesse mesmo horário, você assista o programa Restaurando Vidas, que agora o Hudson vai ficar doente. E aí vai ser uma crise total. Mas Deus sempre no controle. Eu volto já já. Quero falar um pouquinho sobre avivamento verdadeiro. Nós vivemos um tempo onde a igreja tem se corrompido, a igreja tem trazido para dentro dela práticas do mundo, a igreja tem brincado com o evangelho da graça, a igreja tem pregado muitas vezes aquilo que não é a palavra do Senhor, que não é a doutrina do Senhor para as nossas vidas, mas nós temos que tomar um cuidado. Deus nos dá uma instrução do que é um avivamento verdadeiro, de não brincar com a palavra do Senhor, de não usar o nome do Senhor sem ter uma intimidade com Ele. E eu quero ler um texto que se encontra em Atos, capítulo 19, a partir do versículo de número 13. Diz a palavra do Senhor: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vós, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas.
Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua palavra que traz vida eterna, que restaura vidas. Nós queremos que o Senhor fale, Senhor Deus, fale aos nossos corações, fale ao coração dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, toca com o teu poder, toca com a tua graça, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Nós estamos falando muito de avivamento aqui na nossa nação. Mas avivamento não é barulho, não é a pessoa estar alegre na presença do Senhor, não é a pessoa estar saltitando na presença do Senhor, não é esse chamado grande número de conversões que na verdade nem aconteceram ainda, que pessoas que vão à frente de uma igreja e declaram uma oração e se declaram salvas, ou o sacerdote que está à frente diz, olha, agora você é salvo. Não é isso o avivamento. Avivamento não é quando você chama um cantor famoso do meio gospel e esse cantor vem, faz um evento e no final ele fala, quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, as pessoas emocionadas, tocadas, muitas vezes vão ali sem saber o que está acontecendo. Não todas, mas muitas dessas pessoas. Também não é esse movimento chamado gospel, onde as pessoas colocam uma camiseta, Jesus te ama e saem para a rua, mas não tem um compromisso com Cristo Jesus. Há duas situações aqui nesse texto. Primeiro, os filhos de serva de um sacerdote, eles usavam o nome do Senhor Jesus para expulsar demônios sem ter intimidade, sem conhecer e sem crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Esses homens então chegavam e diziam assim, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia demônio. Mas o demônio então vai e dá uma surra neles. E eles saem feridos, machucados, e eu quero aprender uma coisa aqui. Não se brinca com o Evangelho da Graça, não se brinca com o nome de Jesus. Você pode estar dizendo que você já é um cristão, mas você não tem nenhum comprometimento com Cristo Jesus. Você vai aos cultos, sim, tem ido, tem participado de uma célula, tem participado das programações, mas talvez você ainda não teve um encontro real com Cristo Jesus e você está usando o nome do Senhor Jesus sem ao menos conhecê-lo. Sabe o que aconteceu? Eles foram envergonhados, eles saíram dali com um péssimo testemunho, porque realmente eles não tinham parte no reino do Senhor. Mas diante dessa situação, a misericórdia do Senhor, ela é grande, ela é tremenda. Várias pessoas que viram essa situação, que viram também aqui no começo do capítulo 19, quando Paulo, ele chega a Éfeso, ali ele encontra os discípulos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, ele põe as mãos sobre os discípulos, ele ora por aqueles discípulos ficam tomados do poder do Espírito Santo, e tudo isso traz o quê? Uma repercussão naquele lugar. E diz a palavra que, quando isso se tornou conhecido, de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Aqui começa um avivamento verdadeiro. Quando eu temo ao Senhor, é quando eu olho para Deus e vejo a santidade, o poder, a glória desse Deus e reconheço o meu estado de miséria. O avivamento começou quando essas pessoas de Éfeso foram tocadas e tiveram o temor do Senhor nos seus corações. Brotou agora uma reverência tamanha, um medo de desagradar a Deus de uma forma tão preciosa, que esses homens agora começaram a ter novas atitudes. Tudo isso começou então porque eles viram que esse Deus era real. Eles creram pela primeira vez num Deus real, numa cidade chamada Éfeso, onde o culto a Diana, uma deusa ali, era forte. Era uma cidade que vendia estátuas ali de Diana, da deusa Artemis, né, que é a mesma, e eles estavam totalmente tomados por uma idolatria. Mas eles tiveram pela primeira vez o temor do Senhor. Olha que maravilha que diz a palavra aqui. Todos eles foram tomados de temor do Senhor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. As pessoas creram no Senhor Jesus. Crer não é apenas acreditar. A palavra de Deus diz que até o diabo acredita em Deus, e ele acredita e vai além, ele treme diante de Deus. Crer é você pertencer a Deus,
é você entender que Ele agora é o soberano da sua vida, que Ele é o governo da sua vida e que você está totalmente carente e dependente dEle. Eles creram e tiveram um arrependimento. Eles começaram a ver esse Deus santo, esse Deus puro. Eles temeram, eles creram e eles olharam para dentro de si mesmos e começaram a ver que as suas obras eram más. E eles viram, e esse arrependimento, quando é produzido no coração de uma pessoa, a sua mente é mudada e juntamente com isso os seus costumes, as suas atitudes, as suas palavras, a sua maneira de vestir, a sua maneira de proceder é totalmente mudada. E estes homens agora, essas pessoas agora, elas confessavam e declaravam abertamente as suas obras, a confissão pública dos seus pecados. Coisa linda o avivamento do Senhor. É diferente do que nós vemos hoje na igreja. A pessoa vai lá e fala, eu sou de Jesus, e já sai pregando. E as pessoas estão despreparadas. E as igrejas estão achando que está bom, porque agora tem mais líderes, tem mais pessoas, e a igreja chega e apresenta lá um relatório de 3, 4 mil pessoas, e estão iludindo aquelas pessoas, iludindo a si mesmo, e pecando contra o Senhor, porque é necessário uma conversão genuína. Diz a palavra que esses homens chegaram em grande número, era grande número dos que tinham praticado o ocultismo, aqueles homens que praticavam a magia negra, aqueles homens que estavam no espiritismo, eles arrependeram das suas obras e trouxeram os seus artefatos, aquelas coisas que eles usavam para invocar os deuses, para invocar Satanás, e eles juntaram tudo ali. O arrependimento produz isso, a confissão pública do pecado produz isso, a mudança de procedimento produz isso. Então, nós terminamos dizendo que o avivamento verdadeiro, ele faz com que nós abandonemos as nossas velhas práticas. Às vezes as pessoas chegam até mim e falam, eu queria batizar, mas eu ainda não larguei de fumar, eu ainda não larguei de beber, eu ainda gosto de olhar algumas coisas na internet. Eu falo, espera, você ainda não está convertido ao Senhor, porque o dia que você se converter realmente ao Senhor, você já terá abandonado essas práticas. Sempre pecaremos enquanto estivermos vivos aqui, mas amar o pecado e pecar deliberadamente, conhecer as práticas e pecar, isso não é de Deus, não é sinal de um convertido. A palavra do Senhor diz que houve um avivamento naquele lugar, porque muitos vieram então confessando as suas práticas e abandonando as suas práticas. O verdadeiro evangelho, quando é pregado, faz isso: conversão, avivamento, arrependimento genuíno, temor ao Senhor. As pessoas abandonam as suas práticas, jogam fora os deuses estranhos. As pessoas chegam na sua casa, limpa tudo aquilo que desagrada ao Senhor, vai na sua geladeira e tira tudo aquilo que desagrada ao Senhor, vai no seu guarda-roupa, escolhe aquelas roupas que passam a sensualidade, tanto para homens quanto para mulheres, e abandonam aquelas roupas. O avivamento verdadeiro produz isso porque é crer no Senhor Jesus, é pertencer a Cristo Jesus. Você já é salvo. Há um tempo para você, ainda hoje, Deus está mostrando para você. Hoje é tempo de salvação e eu quero orar por você. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, faz um milagre sobre essa vida que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder do Evangelho e que haja conversão hoje, restauração de vidas, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, eu abençoo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa buscar na palavra de Deus um tempo especial, uma comunhão, uma intimidade que só Ele pode te dar. E a alegria no seu coração será grande e você vai sair e vai confessar e professar esse Jesus diante das outras pessoas. Que Deus te abençoe. Não deixe de ler a palavra, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de ter intimidade com a palavra de Deus, porque assim você será acrescentado todos os dias com as promessas do Senhor. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.